Só esperando começar a gravar. Tá demorando um pouquinho. Bom, pessoal, então nosso último conteúdo de conforto ergonômico, a gente vai falar um pouquinho sobre acessibilidade na habitação. Então, primeiro, né, a gente tem que deixar claro que nas habitações, né, quando a gente faz lá uma casa, uma residência unifamiliar, a gente não tem a obrigatoriedade de fazer essa casa acessível, tá? Diferente de outros tipos de edificações, né? Ou toda edificação que ela for pública ou que ela seja privada, mas de uso coletivo, a gente tem que aplicar a norma de acessibilidade. No caso da habitação, só se for habitação multifamiliar, né? E mesmo assim, a gente vai ter uma porcentagem das unidades que serão acessíveis. Então, a gente, na maior parte dos projetos de habitação que a gente faz, a gente não observa a norma de acessibilidade. Porém, pode acontecer, né, da gente precisar fazer essa aplicação. E as mesmas questões que a gente vai ver aqui, vocês podem aplicar em todas as outras edificações também. Então, a norma de acessibilidade é uma das normas mais importantes aí para os arquitetos e urbanistas. Quando a gente vai preencher o nosso registro de responsabilidade técnica, nós temos até que marcar lá se nós observamos ou não as normas de acessibilidade. E isso foi uma exigência quando teve a revisão, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a revisão em 2015 dessa norma, de que a gente tivesse, né, tanto os arquitetos e urbanistas como os engenheiros também. Então, eles pediram para os conselhos que eles fizessem alguma forma de colocar como obrigatório, né, essa observação. E aí, então, no caso do CAL, quando a gente vai preencher o RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, tem duas caixinhas lá, daí em uma está escrito que a gente observou todas as normas de acessibilidade, e na outra, né, no caso de eu estar fazendo uma residência, por exemplo, está escrito que naquele tipo de edificação não é necessário observar as normas de acessibilidade. Então, a gente se responsabiliza por isso, tá? E além das normas de acessibilidade, né, nós como arquitetos e urbanistas, nós temos a responsabilidade de fazer todos os nossos projetos dentro das normas, tá? Então, assim, seja a norma de acessibilidade, seja uma norma sobre iluminação, seja uma norma sobre desempenho, né? A gente tem que observar todas elas, tá? Lá nas nossas obrigações, que a gente observe todas as normas relacionadas ao nosso projeto. E, além disso, o Código de Defesa do Consumidor também diz que qualquer produto ou serviço que você preste para o seu cliente, né, para o consumidor, devem estar dentro das normas brasileiras. Então, a gente tem que observar essas normas, porque caso aconteça algo, né, que a gente seja nossa culpa, que a gente não tenha observado, a gente pode até ser processado por conta disso. Mesmo a norma ela não tendo força de lei, né, a gente pode ser processado por conta disso, tá? Então, nós precisamos observar todas as normas que estejam relacionadas ao tipo de projeto que eu estou fazendo. Então, primeiro aqui, eu coloquei, né, o que é acessibilidade. Então, acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana,
comuna rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, o que isso tudo quer dizer? Se eu tenho lá uma edificação, né, eu preciso que a pessoa, independente, né, se ela não está usando nenhuma órtese, ou se a pessoa está grávida, ou se ela está com uma criança de colo, ou se é um cego com o seu cão-guia, ou se é um idoso, ou um obeso, ou uma pessoa que está machucada ali, então ela está com a mobilidade reduzida por um tempo determinado. Então, que todas essas pessoas elas consigam se locomover e fazer todas as atividades sem nenhuma dificuldade. E que elas consigam fazer isso sozinhas. Então, por exemplo, né? Vamos supor que eu saio aqui do meu apartamento, pego o elevador ou desço de escada, chego ali embaixo e vou até o banco. O banco é bem pertinho aqui. Vou percorrer ali, não dá nem 2 quadras para eu chegar até o banco mais próximo. Eu, sem nenhuma órtese, sozinha, consigo sair da minha casa, descer, andar pela rua, chegar no banco, consigo entrar no banco, entender todas as informações que estão lá dentro, me localizar, tudo mais. Tá? Fazer o que eu preciso fazer ali dentro. Qualquer outra pessoa com qualquer deficiência ou com mobilidade reduzida tem que conseguir fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Sair de casa e chegar até o banco. Então, a pessoa tem que conseguir alcançar tudo aquilo que eu alcanço, né? Conseguir perceber e entender tudo aquilo que eu estou entendendo. E ela deveria conseguir fazer isso sozinha. É claro que isso não é uma realidade aqui nas nossas cidades, né? As pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, elas acabam tendo muitas dificuldades para realizar algumas tarefas, né? Até mesmo dentro das suas próprias casas. E até mesmo, às vezes a gente nem percebe essa dificuldade pelo fato da gente não ter nenhuma necessidade especial, a gente acaba muitas vezes não percebendo as dificuldades, né? E aí, quando a gente, sei lá, vamos supor que a gente quebra a perna, o pé, alguma coisa assim, e a gente fica por um tempo com a mobilidade reduzida, daí que a gente começa a perceber, né, as dificuldades que a gente tem nos espaços, né? Ou uma mulher que está grávida, ela começa, né, a perceber ali né, os espaços, né, a falta de mobilidade. Então, tem coisas que muitas vezes a gente não enxerga do nosso ponto de vista, né? Mas quando a gente também vai ficando mais velho, ou quando a gente acompanha alguém mais velho, né, para fazer alguma coisa, aí sim a gente consegue perceber o quanto há essa dificuldade, né, no urbano, nos edifícios, de um modo geral. Então, por que a gente está estudando acessibilidade aqui dentro da nossa disciplina de conforto ergonômico? Um projetista, né, um arquiteto que se preocupa com a acessibilidade e a necessidade das pessoas com deficiência, ele pode ser definido pelo mesmo conceito de um ergonomista, né? Então, olha lá o conceito do ergonomista. O ergonomista contribui para o planejamento, projeto e avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas, de modo a torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas. Então, gente, a acessibilidade, ela vem, né, dessa questão da gente conseguir adaptar o ambiente ao homem. Então, é nesse conceito que a gente percebe a ligação entre as duas ciências, né? Então, a ergonomia e a acessibilidade, elas buscam fazer essa adaptação, né? Que os ambientes estejam adaptados para todas as pessoas e nunca o contrário, né? Que as pessoas têm que se adaptar ao ambiente. Então, por isso que a gente, né, estuda isso aqui. É claro que em ergonomia, igual nas nossas 2 últimas aulas, a gente estudou os espaços mínimos, né? Então, qual que é o espaço mínimo para eu realizar uma atividade? Né? Ou até mesmo o espaço mínimo para um idoso realizar a atividade. Então, ali a gente trabalha com
espaços menores. E na acessibilidade, nós vamos buscar daí fazer, né, esses espaços para as pessoas que estão usando cadeiras de roda, assim por diante. Então, aqui nesse desenho, né, a gente vê mais uma vez essa variação aqui, né, da diversidade humana. Então, a pessoa, né, cega com a bengala longa, o cadeirante, a mulher grávida com as crianças, o obeso, o senhorzinho, né? Então, cada um tem as suas dificuldades e a gente precisa que os ambientes sejam adaptados à maior parte das pessoas. Então, a NBR 9050, ela é a nossa maior referência na questão de acessibilidade no Brasil. Né? Nós temos algumas outras normas, algumas leis também, né? Algumas leis federais que falam sobre acessibilidade, mas a NBR 9050 ela une a maior parte, né, das questões que nós devemos observar. Depois tem outras NBRs relacionadas à acessibilidade que são mais específicas de, por exemplo, ônibus circular, né? Tem lá uma NBR sobre isso, né? Parte de transportes e tal. Mais para a parte das edificações, né? A NBR 9050 ela traz os parâmetros. Então essa norma ela surgiu no Brasil em 1985. Né? Então, como todas as normas brasileiras, ela é uma norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí, então, a primeira norma de acessibilidade surge lá em 1985. Até então, a gente não tinha nenhuma norma relacionada a essa questão. Então, a gente não tinha parâmetros para fazer um projeto, uma edificação que fosse acessível. Não havia essa preocupação. E aí, essa norma, né, claro, como quase todas, né, por ser a primeira, ela foi tendo várias falhas, várias lacunas. Foram feitos grupos de estudos nos anos 90 para fazer mudanças, mas ela só teve uma grande revisão em 2004, quase 20 anos depois. E o grande ponto dessa revisão de 2004 foi a inclusão do ambiente escolar nessa norma. Então, até 2004, a gente não tinha os parâmetros para vários fatores relacionados aos ambientes escolares. E aí isso entra nesse período. Essa revisão de 2004 é uma revisão muito grande, né? Até pelo tempo que, né, isso passou e tal. Só que mesmo assim, ainda apresentava, né, algumas falhas. Aí surge uma nova revisão em 2015, onde entra o conceito de desenho universal, que eu já vou falar com vocês sobre este conceito, né? O que é, como que isso foi aplicado na norma 9050. E aí, em 2015, essa norma, ela realmente tem, assim, ela aumenta muito o número de páginas, o número de desenhos, o número de detalhes. Então, ela fica bem mais completa do que era a norma de 2004. E aí, esse ano, a gente teve uma nova correção, agora em 2020, que foi mais uma correção de alguns pontos, assim, não teve uma grande transformação, foram correções de falhas, né? Coisas que foi observando, né, na atualidade, que não funcionavam e que foram corrigidas. Essa norma, ela entrou em vigor, essa de 2020, dia 3 de agosto. Tá? Então, a partir dessa data, né, a gente tem que observar a NBR 9050 de 2020. Tá? E essa norma, gente, é uma norma da BNT que ela não é paga, tá? Ela é gratuita, a gente tem acesso, né, a ela facilmente. Então, se vocês digitarem lá no Google, NBR 9050/2020, facilmente vocês encontram o PDF dessa norma, porque foi uma das exigências também que essa norma fosse gratuita, né, para que todas as pessoas tivessem acesso.
Então, a gente não tem que pagar por essa norma como a gente teria que pagar por outras normas da ABNT que a gente tem. Até eu estava dando aula para o 5º ano sobre a NBR 9050, foi até engraçado, eu dei aula para eles tipo na quinta, e aí na segunda-feira surgiu a NBR 9050 2020. Daí eu falei, meu Deus, né? Só falta. Eu acabei de ensinar, né, várias coisas para eles, só falta dar tudo diferente. Mas foram coisas bem pontuais mesmo, que mudaram. Então, num contexto geral, a gente tem mais ou menos os mesmos pontos das de 2015. Até toda a divisão assim da norma é a mesma. Então, a gente vai falar um pouquinho desse conceito de desenho universal, que ele surge ali, né, como um parâmetro para a norma de 2015, e ele segue na norma de 2020. Então, se vocês abrirem a norma, vocês vão ver que no anexo A, vocês têm esse conceito de desenho universal e os 7 princípios, que eu vou explicar aqui para vocês um pouquinho sobre eles, tá? Então, esse é um conceito internacional, né, do que seria esse desenho universal. Então, seria um conceito que propõe uma arquitetura e um design centrados no ser humano e na sua diversidade. Então, por isso que está totalmente ligado à questão de acessibilidade. Então, estabelece os critérios para que edificações, ambientes internos e urbanos, produtos, atendam ao maior número de usuários, independentemente das suas características físicas, das suas habilidades e da faixa etária, favorecendo a biodiversidade humana e proporcionando uma melhor ergonomia para todos. Tá? Então, esse conceito do desenho universal, da acessibilidade, da ergonomia, eles estão todos relacionados, sempre nesse sentido de que os ambientes e os produtos, eles atendam a maior quantidade de pessoas possível dentro de toda a biodiversidade que a gente tem. Então, nós temos as questões, né, das características físicas, né, às vezes a gente tem uma pessoa muito baixinha, uma pessoa muito alta, um obeso, isso pode influenciar, né, na maneira como a pessoa vai usar o espaço. A gente tem a questão das habilidades, né, então, às vezes, lá um idoso, ele não tem a mesma habilidade de uma pessoa mais jovem, ou até mesmo uma habilidade de leitura, né, pode dificultar a utilização de um espaço ou de um produto. A faixa etária, né, então uma criança, ela vai ter uma dificuldade maior que um adulto, né, o idoso. Então, a gente precisa sempre pensar na maior quantidade de pessoas possível. E agora vamos falar um pouquinho dos 7 princípios do desenho universal, que está lá, então, nesse anexo A, né, na NBR 9050. Vocês vão reparar aqui, eu vou até usar como exemplo, a cadeira que a gente fez no primeiro bimestre, ela tem muita relação com esses princípios do desenho universal. Então, eu vou usar ela, né, como exemplo aí em alguns desses pontos. Então, o primeiro princípio é o uso equitativo. O que isso significa? É a característica do ambiente ou de um elemento espacial. Então, aqui a gente vai falar tanto de edificações como também de produtos, que faz com que ele possa ser usado por diversas pessoas, independentemente da idade que essa pessoa tem ou da habilidade que ela tem. Então, para que a gente tenha um uso equitativo, aquele produto ou aquele ambiente, ele precisa ter o mesmo significado de uso para todos. Então, aí entra, né, o que a gente fez na cadeira lá no primeiro bimestre, que a cadeira ela tinha o mesmo significado de uso para as 3 faixas etárias, né, um uso equitativo. Então, todas as pessoas conseguiriam, né, usar a cadeira para a mesma função, seja a função, né, de descanso ou de alimentação, que daí vocês escolheram para fazer o trabalho. Eliminar uma possível segregação ou estigmatização. Então, eu vou, né, eliminar que uma pessoa não possa utilizar
né, aquele ambiente ou aquele produto por conta de alguma característica que essa pessoa tem. Promover também o uso com privacidade, segurança e conforto, sem deixar de ser um ambiente atraente ao usuário. Então, por exemplo, um vestiário, um banheiro acessível, né, que a pessoa ela consiga ter essa privacidade, essa segurança e esse conforto. E o arquiteto urbanista, né, além, né, de toda a questão funcional, ele está ali para dar beleza nesses espaços, né? Então, por isso, né, a gente não pode deixar de pensar em uma maneira de ser um ambiente interessante. O segundo ponto é o uso flexível. Então, muitas vezes, para a gente ter um uso equitativo, a gente precisa ter um uso flexível. E também foi o que nós fizemos na cadeira. Então, para que pessoas de diversas faixas etárias elas pudessem utilizar a cadeira para sentar, para fazer a mesma atividade, nós precisamos fazer com que essa cadeira fosse flexível, né, que ela mudasse ali para atender às preferências e às habilidades das pessoas. Então, eu posso oferecer diferentes maneiras de uso, que foi o que a gente fez na cadeira. Também a questão dos destros e canhotos, né? A grande maioria das pessoas são destras. E muitas vezes até a gente não percebe a dificuldade, né, que um canhoto pode ter com determinados produtos que nos parecem, né, tão simples e tão normais, né? Quando uma vez eu estava lendo algumas coisas sobre isso, né, sobre ergonomia, e aí, assim, eu me deparei com alguns pontos, coisas que eu nunca tinha pensado. Um exemplo, a máquina fotográfica. A máquina fotográfica, ela tem o botão onde dispara a foto do lado direito, né? E o canhoto ele tem um pouco mais de dificuldade, né, para utilizar a máquina fotográfica por conta disso. E são coisas que eu nunca tinha parado para pensar, né? Então a gente precisa pensar que a gente tem pessoas destras e tem pessoas canhotas. Facilitar a precisão e a destreza do usuário, possibilitar o uso de pessoas com diferentes tempos de reação a estímulos. O que isso quer dizer? Né? Um idoso ele pode demorar um pouquinho mais para entender uma mensagem, né? Um estímulo ali que a gente possa ter, né, de um ambiente ou de um elemento espacial, ou igual eu falei, né, um analfabeto. Então a gente precisa pensar, né, nessa flexibilidade. E uma questão que eu também comentei quando a gente estava fazendo a cadeira é que essa flexibilidade da cadeira ela fosse algo simples, algo fácil, né, de mexer. Então a gente tem esse terceiro ponto que é o uso simples e intuitivo. Então é a característica que faz com que esse ambiente ou esse produto ele tenha um uso fácil, né, de fácil compreensão, que as pessoas elas não precisem ter uma experiência, um conhecimento, uma habilidade linguística ou se concentrar muito para conseguir usar aquele local ou aquele produto. Então, esse seria o terceiro ponto. Então, vejam que, né, os três a gente aplicou lá no projeto da cadeira. Informação de fácil percepção. Aqui não tem, né, muita relação com o projeto da cadeira, mas seria quando eu preciso passar uma mensagem para as pessoas, né, preciso passar alguma informação, que essa informação ela seja redundante e legível de diversas formas, principalmente se ela for uma informação vital. Então, essa informação ela vai se apresentar de diferentes modos. Então, a gente pode ter a informação visual, verbal ou tátil. Então, para ser acessível, eu preciso ter essas informações em pelo menos 2 tipos, ou visual e verbal, ou visual e tátil. Né? Então, dessa forma, mais pessoas conseguem fazer a leitura dessa informação. Né? Então, por exemplo, um semáforo de pedestres. O semáforo de pedestres, ele tem lá a informação visual, né? Mas ele pode ter também
uma informação verbal, né, que seria ali um som que ele emite dizendo que as pessoas podem atravessar. Então, eu tenho duas formas, né, de transmitir a informação. Ou também, não sei se vocês separaram, mas lá no Sesumar, a gente, né, as plaquinhas que indicam sala de aula, que ficavam na lateral, assim, né, eles instalaram não faz muito tempo, ela estava escrito, né, sala de aula, e embaixo tinha em braille, né, sala de aula. Então, eu tenho uma informação visual e uma informação tátil. Então, a gente sempre tem que pensar em maximizar, né, essas informações para que pessoas com diferentes habilidades consigam entender a mesma informação. Então, um cego, um surdo, um analfabeto, né? O analfabeto, se a informação só estiver escrita, ele não vai conseguir, né, se localizar e usar. Ele precisa muitas vezes de um símbolo, de um desenho. Então, são pontos que a gente deve levar sempre em consideração para ter um desenho universal. O quinto ponto é a tolerância ao erro. Aqui a gente sempre vai pensar, né, em características que minimizem os riscos e as consequências de uma ação acidental ou não intencional, quando a pessoa está utilizando aquele ambiente que a gente projetou ou o elemento espacial. Então, qualquer elemento que apresente algum risco para as pessoas pode ser um canto vivo que um cego pode se machucar, né? A gente deve ou isolar esses elementos ou eliminá-los, né? E se a gente não eliminar, que tenha avisos, né, de risco ou de erro. E também tentar minimizar, né, que essas falhas ou ações inconscientes aconteçam, né, para que as pessoas não se machuquem nesses locais. Um outro ponto importante é o baixo esforço físico. Então, tudo aquilo que a gente projeta, né, que as pessoas elas consigam utilizar de uma maneira eficiente e confortável, sem que tenha uma fadiga muscular muito grande. Então, por exemplo, a gente vai ver que não é proibido colocar porta de correr nos ambientes que são acessíveis. Porém, essa porta de correr, ela não pode ser muito pesada ou ficar enroscando. Então, o sistema da porta precisa ser bem feito, ser uma porta leve. Porque imagina, né, para você fazer força sentado, uma pessoa que está na cadeira de rodas, para abrir uma porta de correr que está pesada, não é fácil. Às vezes, para a gente abrir uma porta que está muito pesada em pé, né, a gente já tem que fazer bastante força. Imagina sentado. Então, por isso que a gente tem essa questão do baixo esforço físico. Então, que eu consiga manter o meu corpo numa posição neutra e utilizar aquele espaço, né, com uma força de operação razoável, minimizar as ações repetidas, né, minimizar a sustentação desse esforço físico. A gente também sempre precisa pensar em dimensão e espaço para aproximação e uso. O que é isso? A gente ter características nesse ambiente ou elemento espacial, né, para que eu tenha uma dimensão e um espaço apropriado para as pessoas se aproximarem, alcançarem, manipularem e usarem aquele elemento, independentemente do tamanho do corpo, da postura ou da mobilidade do usuário. Então, por exemplo, uma pessoa que está na cadeira de rodas e ela precisa usar uma pia. Ela precisa de um espaço para ela se aproximar, e nesse espaço de se aproximar, ela precisa que as pernas dela entrem embaixo dessa pia. Ela precisa alcançar a torneira, então, para ela alcançar a torneira, a gente não pode ter uma distância, né, muito grande. Ela precisa conseguir manipular o registro da torneira e usá-la, né? Então, a gente sempre tem que pensar em tudo isso. Então, a gente vai ver ali, principalmente na questão do banheiro e tal, que a gente tem, né, esses espaços de aproximação.
Então, a gente sempre deve implantar sinalização em elementos importantes, tornar todos os componentes alcançáveis para as pessoas que estão sentadas ou em pé. Lembra que na aula, acho que retrasada, a gente viu lá que a gente tem uma faixa, né, que vai ali de 80 centímetros a 1,10 m, aonde a gente tem o alcance dos adultos, de um adulto na cadeira de roda, e das crianças, que é onde a gente instala as maçanetas, os interruptores, né, os corrimões. Então, corrimãos, né, desculpa. Então, a gente precisa pensar nessas alturas para que todos alcancem. A gente também precisa acomodar variações de mãos em empunhadura. Então, tem pessoas que às vezes ela não tem o movimento dos dedos, não tem o movimento da mão. Então, podem ver que hoje em dia a gente tem torneiras muito fáceis de abrir, né? Então, para que várias pessoas consigam fazer isso. E também, né, se for necessário, implantar espaços de tecnologias assistivas, assistentes pessoais. Então, com esses princípios, né, do desenho universal, desenvolveu-se a NBR 9050 2015 e a 2020 segue, né, esse mesmo conceito de desenho universal. Então, que a gente consiga trazer todos esses conceitos para os nossos projetos, para os nossos produtos, né, para tudo aquilo que a gente está produzindo como arquitetos e urbanistas. Então, na NBR 9050, a gente encontra os critérios, os parâmetros técnicos para a gente observar para os nossos projetos, construções, instalações, adaptações, né, tanto no meio urbano como no meio rural, né, então que as nossas edificações elas estejam de acordo com as condições de acessibilidade. E a partir, né, se a gente conseguir utilizar todos esses parâmetros, a ideia é que as pessoas elas utilizem esses ambientes de maneira autônoma, independente e segura. Né? Então, os ambientes, as edificações, os mobiliários, os equipamentos urbanos, né? Então, pessoas de diferentes idades, estaturas, limitações de mobilidade ou até mesmo de percepção. Então, essa norma ela é dividida em 10 partes. Então, ela tem a primeira parte dela, que é o escopo, que é uma espécie de uma introdução. A parte 2 são as referências normativas, né? Então, quais foram as normas que se basearam para desenvolver a NBR 9050. Na parte 3, a gente tem os termos, definições e abreviaturas. Então, essa parte, né, é importante, porque às vezes durante o texto eles usam muitas abreviaturas. Por exemplo, portador de necessidade especial, eles colocam PNE. Tá? Então, às vezes a gente tem que voltar ali na parte 3 para descobrir o significado de alguma palavra ou de alguma abreviatura. Aí na parte 4 entra uma parte bem relacionada à ergonomia, que são os parâmetros antropométricos, né? Então, que são as dimensões do corpo humano. Então, eles usam os percentis, como a gente aprendeu, percentil 5 e 95, né? Para as pessoas menores, para as pessoas maiores. Depois, a parte 5 é sobre informação e sinalização, de que maneira que eu faço uma sinalização adequada para orientar os meus usuários, sempre pensando em ter mais de uma forma, né, de informar, então sempre visual e tátil, ou visual, outra palavra, visual, tátil e verbal, né? Então, pelo menos duas, né, ou as 3 também. Depois a parte 6 são os acessos e circulações, onde a gente sempre precisa pensar numa rota acessível, que é o trajeto que as pessoas vão fazer dentro ou fora dos ambientes, né? E tem que ser um trajeto contínuo, sem obstruções, sinalizado, conectando, né, os espaços, as edificações, e que as pessoas consigam utilizar de maneira autônoma. Depois, a parte 7 são os sanitários, banheiros e vestiários.
Aqui é sempre importante, gente, nas edificações, se vocês forem fazer, observar aqui, porque a gente tem vários parâmetros para os banheiros acessíveis, né? Quantidade mínima, onde eles devem estar localizados, as dimensões dos box, posicionamento, característica das peças. Então, tem muito detalhezinho para essa parte de banheiro. Sempre atendendo aos conceitos, então áreas mínimas de circulação, área de transferência, de aproximação. Então, tudo isso está aqui nessa parte 7. A parte 8 fala sobre mobiliário urbano. Então, diz aqui, né, para ser acessível, o que um mobiliário urbano precisa ter. E a parte 9 fala sobre os mobiliários de um modo geral. E a parte 10 sobre os equipamentos urbanos. A gente vai focar aqui nas partes 4, 6 e 7, tá? Os dados antropométricos, acesso e circulações e banheiros, que são as partes que se relacionam com a habitação, né? Então, o restante vocês, né, vão observar aí quando houver a necessidade para desenvolver algum projeto. Então, a parte 4 são os parâmetros antropométricos. Eu peguei algumas informações da norma para exemplificar aqui para vocês, tá? Então, aqui nós temos as dimensões referenciais, né, para uma pessoa se deslocar em pé, dependendo das órteses que ela usa. Então, uma pessoa utilizando uma bengala, que espaço ela ocupa? Tá lá, ó, 75 centímetros. 2 bengalas, 90 centímetros. Andador com rodas, 90 também. Andador rígido, 85 de frente, 75 lateral. Aí vai indo muletas, muleta tipo canadense, né? Podem ver que essa muleta aqui, que é aquela que fica embaixo do braço, a pessoa ela pode, né, ser mais alta ou mais baixinha, daí a muleta pode ficar mais aberta ou mais fechada. A muleta canadense, ela fica aqui, né, próximo ao cotovelo, aquela que tem um negocinho, né, que apoia aqui que apoia no braço. O apoio de tripé, uma pessoa sem órtese. Esse é um ponto interessante, gente, na norma de 2015, porque essa questão do desenho universal, que veio como conceito, fez com que se enxergasse dentro da norma de acessibilidade também as pessoas que não têm necessidades especiais, porque elas acabavam ficando excluídas da norma. Então, esse é um ponto legal. Até mesmo aquele vaso sanitário que tem aquela abertura na frente, ele não é mais obrigatório nos banheiros acessíveis, porque a grande maioria das pessoas tinha um desconforto para utilizar aquele vaso. Então, ele não é mais obrigatório. Aqui a gente tem a pessoa com a bengala longa. E aqui nós temos uma pessoa com um cão-guia. Então, vejam que a gente encontra, né, uma grande variedade aqui de dimensões, né, referenciais para os nossos projetos. Aqui nós temos o módulo de referência principal, que é o módulo da cadeira de rodas. A cadeira de rodas, a cadeira simples, ela tem de 60 a 70 centímetros de largura e 95 centímetros a 1,15 m de comprimento. Então, nós temos aqui o módulo de referência da cadeira de rodas, que é de 80 centímetros por 1,20 m. Lembrando que, né, esse é o nosso módulo de referência de tamanho mínimo. Pode ser que uma pessoa que tenha uma cadeira motorizada, a cadeira seja maior. Pode ser que um idoso que anda com aquelas scooterzinhas vai ser maior. Ou até mesmo, se for um ambiente esportivo, as pessoas podem utilizar essa cadeira, que é a cadeira cambada, que ela também é mais larga, tá? Então, dependendo do tipo de edifício, tipo de ambiente, pode ser que a gente tenha uma referência um pouco maior. Mas o básico, pela NBR 9050, é esse módulo de 80 por 1,20 m. Aqui nós temos as circulações e as áreas de manobras, deslocamentos, né? Então,
Nessa primeira parte, nós temos os deslocamentos em linha reta. Então, a pessoa ela só vai em linha reta. Vamos supor um corredor, tá? Um corredor em linha reta. A pessoa não vai fazer nenhuma curva. Um corredor em linha reta, a pessoa, para passar uma pessoa na cadeira de rodas, a gente precisa ter um corredor de 90 centímetros. Se a gente quiser que passe uma pessoa na cadeira de rodas e mais um pedestre, né, mais uma pessoa, a gente vai deixar um espaço de 1,20 a 1,5 m. E para passar duas cadeiras de roda, a gente precisa de um espaço de 1,20 a 1,80. Então, se eu estou projetando um espaço onde eu vou ter várias pessoas que usam cadeiras de roda, a gente vai pensar numa circulação maior. A única exceção, né, dessa circulação em linha reta é quando vai transpor um obstáculo. Então, vejam aqui. Se a gente tiver um obstáculo de até 40 centímetros, como 2 pilares, por exemplo, ou até mesmo a porta, aí nesse caso nós podemos ter uma passagem de 80 centímetros, tá? Mas, caso contrário, caso o obstáculo seja maior do que 40, daí a gente já vai para 90 centímetros, tá? Então, a porta acessível, ela precisa ter um vão de 80 centímetros. Agora, quando a gente precisa fazer algum deslocamento, daí a gente precisa de espaços maiores, tá? Então, para uma pessoa fazer um deslocamento em 90 graus, a gente precisa de um espaço de 1,20 por 1,20, tá? Então, para a pessoa, né, ela tá indo reto, fazer uma curva. Para a rotação de 180 graus, a gente precisa de um espaço de 1,5 por 1,20. E para a rotação de 360 graus, a gente precisa desse diâmetro aqui de 1,5 m, tá? Então, por conta, né, disso daqui, principalmente dessa rotação aqui de 90 graus, quando eu tenho um corredor e esse corredor vai ter um deslocamento de 90 graus, a gente tem essa situação, ó. Se a minha edificação ela for existente de antes de 2015, eu posso manter o corredor de 90, que era o exigido, e fazer um chanfro aqui, para que essa quina aqui, né, onde vai ter o deslocamento, fique com 1,20 por 1,20. Se a minha edificação for nova, e ela tem um corredor, e esse corredor vai fazer uma curva, aí a minha circulação precisa ter 1,20 m, toda ela, tá? Então, isso seria o mínimo. O recomendado ainda é a circulação de 1,20 m com um chanfro aqui para ficar 1,5 por 1,5, tá? Então, a gente tem que observar todos os detalhes da edificação para a gente saber os parâmetros que nós vamos usar. Aqui tem alguns parâmetros também de alcance, tá? O alcance lá de uma pessoa em pé, o alcance manual frontal de uma pessoa sentado, tá? Que eu não vou ficar entrando em detalhes, mas para vocês observarem e saberem que vocês encontram lá. Uma pessoa na cadeira de rodas, né? Para ela ter uma superfície de trabalho, qual que é o alcance que ela tem. Alcance lateral, né? Caso a pessoa ela não tenha nenhum deslocamento de tronco, a gente tem um alcance. Caso ela consiga deslocar o tronco, a gente tem alguns outros parâmetros aqui. Então, ali naquela parte 4, né, nos parâmetros antropométricos, vocês encontram mais informações ainda lá na norma. Peguei só algumas coisinhas para vocês observarem e que no caso, né, para habitação, são suficientes para vocês analisarem. Aí a gente tem a parte de acessos e circulações, né? Então, nos acessos e circulações, ele nos diz lá que nós temos que criar rotas acessíveis. Então, eu tenho que ter esse trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que vai conectar os ambientes externos e internos. São todos os tipos de circulações
estão dentro aqui da rota acessível. Então, externamente, estacionamento, calçada, faixa de travessia de pedestre, rampa, escada, passarela. Na rota acessível interna, corredor, piso, rampa, escada, elevador. Então, todos os elementos de circulação são considerados, né, estão dentro dessa rota. Então, a circulação ela pode tanto ser horizontal quanto vertical. Então, circulação horizontal, aquela que a gente continua no mesmo nível, e vertical, quando a gente muda de nível. Na circulação vertical, nós temos 3 tipos: escadas, rampas ou os equipamentos eletromecânicos, que são os elevadores, as plataformas verticais, né, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, para mim, a circulação vertical ser considerada acessível, a gente tem que ter pelo menos 2 formas de deslocamento. Então, a gente tem que ter a escada e a rampa, ou a escada e o elevador, ou a escada e a plataforma, ou a rampa e a plataforma. A gente acaba sempre colocando a escada porque ela é mais prática para aquela pessoa que não usa nenhuma órtese, né? Então, a rampa ela acaba sendo muito longa, e muitas vezes os equipamentos eletromecânicos eles vão servir apenas para a pessoa que tem alguma necessidade especial, né? Então a gente acaba sempre priorizando ter a escada e mais um dos outros elementos. Então os revestimentos para que, né, do piso, para que ele seja acessível, eles precisam ser regulares, firmes, estáveis, não pode trepidar, né? Tem que ser antiderrapante. Então, tem esses cuidados, né, com o piso das circulações. Em relação à inclinação, né, a inclinação transversal e longitudinal, elas têm um limite. A transversal é aquela, né, vamos supor que eu estou andando numa calçada, estou indo, né, numa certa direção. A inclinação transversal é aquela contrária à direção que eu estou andando. Ali, se for uma área interna, pode ter até 2% de inclinação. E se for externo, pode ter até 3% de inclinação. Agora, se for no sentido que eu estou andando, que é a inclinação longitudinal, tem que ser menos de 5%. A partir de 5% já é considerado uma rampa. Daí entram outros parâmetros. Então, quando a gente tem desníveis nos pisos, né, a gente tem que ter alguns cuidados. Se o desnível entre um piso e outro, ele for de até 5 milímetros, então 5 milímetros é super pequenininho lá, meio centímetro, a gente não precisa fazer nada, porque as pessoas não vão enroscar o pé, a cadeira de rodas não vai enroscar, porque é um desnível muito pequeno. Agora, se ele tiver mais do que 5 até 20 milímetros, ele já precisa ter essa rampinha aqui de 50% de inclinação, para que as pessoas não tropecem, a cadeira de rodas não enrosque. E para a NBR 9050 passou de 20 milímetros, eles consideram já que é um degrau. E as rampas, elas são pisos que têm uma declividade igual ou superior a 5%. Então, eu coloquei algumas coisinhas aqui sobre rampa, mas para deixar a informação aí para vocês, a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Mas a rampa, ela tem lá, né, os seus segmentos, cada pedacinho que sobe é um segmento, esse pedacinho é um patamar, outro segmento, patamar. Então, a rampa ela vai subir uma certa altura com um certo comprimento que vai me dar lá a inclinação da rampa. Então, gente, isso daqui é algo assim essencial para um projetista, né, para um arquiteto. Então, essa tabelinha aqui, ó, vocês não podem esquecer dela, tá? Essa tabelinha ela indica as inclinações que nós podemos utilizar nas rampas. Então, se o meu desnível que eu vou vencer com a rampa, ele tiver até 80 centímetros, eu vou usar a inclinação entre 6,25% e 8,33%. Então, isso é algo que, gente, às vezes o aluno lá do 5º ano acaba confundindo.
Tá? Então, a gente diz lá, a inclinação máxima da rampa é de 8,33%. Sim, se a rampa subir até 80 centímetros. Se ela subir entre 80 centímetros e 1 metro, a gente já tem que trabalhar com inclinações entre 5 e 6,25%. E se ela estiver entre 1 metro e 1,5 metro, eu tenho que usar 5% de inclinação. E nenhum segmento de rampa pode subir mais do que 1,5 metro direto. Subir 1,5 metro tem que ter um patamar, tá? E aí, gente, para subir 1,5 metro, se vocês fizerem a continha aí, vocês vão descobrir que precisa de 30 metros de rampa. Então, para eu subir um pé direito de 3 metros, eu preciso de 6 metros de rampa. É muita rampa, né? Então, para a gente fazer hoje uma rampa acessível num edifício, ela ocupa um espaço gigante. Então, a gente tem que pensar bem assim, em usar esse tipo de circulação vertical. As rampas circulares, elas seguem os mesmos parâmetros. A única questão é que eu não posso ter uma rampa circular muito fechada. Então, esse raio aqui tem que ser de no mínimo 3 metros. E toda rampa, ela tem que ter o corrimão em 2 alturas. E a largura mínima da rampa tem que ser de 1,20 m. Recomendado de 1,5 m. Agora, sobre as escadas. As escadas, a gente não pode ter numa rota acessível escadas vazadas, tá? Com espelho vazado. Mas na parte residencial, né, assim, não tem problema. E aí, quando a gente tem o bossel, que é esse pedacinho aqui que vem mais para frente, né, do degrau, da pisada do degrau, ele pode ter no máximo 1,5 centímetros. Ou se a escada é inclinada, também essa quininha aqui tem que ter no máximo 1,5 centímetros. Então, para a norma, passou de 3 degraus, aí já é considerado uma escada, tá? E aí a gente tem aqui como que a gente calcula, né, os pisos e os espelhos. Sempre eles devem ter o mesmo tamanho, tá? Então o degrau tem que ter, todos têm que ter o mesmo tamanho. Vocês já devem ter subido alguma escada que o degrau, né, não tem a mesma altura. A gente pisa em falso ou tropeça, né? Então não pode ter alturas diferentes ou pisadas diferentes. E aí a gente segue essa regrinha aqui. Os espelhos entre 16 e 18 centímetros de altura. O piso entre 28 e 32, que é um espaço que cabe o nosso pé, e não dá aquela vontade de dar um segundo passo e não ter espaço. E aí a gente segue essa regrinha aqui para descobrir, né, de acordo lá com o espelho ou com a pisada, qual que é a medida, né, do outro. Então a gente tem lá que o piso mais 2 espelhos tem que ser, né, maior ou igual a 0,63 ou menor ou igual a 0,65. Aqui nós temos as áreas de aproximação das portas. Perto da onde a gente tem a maçaneta, pro lado que a porta abre, a gente sempre tem que ter um espacinho de 60 centímetros para a pessoa que está na cadeira de rodas conseguir se aproximar e abrir a porta, tá? Então vejam que isso aparece aqui nesses desenhos. Se eu tenho um espaço de transposição de portas, entre elas tem que ter aqui, né, uma área de um raio, diâmetro, desculpa, de 1,5 m. Aqui, né, se a pessoa ela tá vindo, fazendo um deslocamento frontal aqui, ó, a gente tem, se a gente está desse lado da porta, eu preciso ter um espaço de 30 centímetros de aproximação, e se a pessoa tá vindo de lá, aqui 60 centímetros. E aí, quando a gente tem um corredor e a gente vai virar para a lateral para entrar na porta, se a porta ela abre para o lado de lá, o meu corredor tem que ter 1,20 m, porque daí eu vou fazer essa manobra de 90 graus. Agora, se eu tô do lado que a porta abre, né? Então a porta abre pro corredor,
eu preciso ter um corredor de 1,5 m. Então, a gente sempre leva em consideração aqui, né, o módulo de referência e todos aqueles parâmetros que a gente viu lá, né, os parâmetros antropométricos. Aqui também a questão da janela, né, para a pessoa alcançar aqui, para ela abrir a janela, para ela ter uma visão lá, né, do lado de fora. E aqui nós temos a parte externa, né, a parte de calçada. Então, na parte da calçada, a gente precisa ter 1,20 m aqui de faixa livre, com 2,10 de altura livre também. A questão das faixas de travessias, né? Esses dois exemplos eu gosto bastante, né? Que é a faixa de travessia elevada, e daí as pessoas, né, o carro tem que diminuir a velocidade para passar aqui. E essa solução eu acho legal também, onde não tem faixa elevada, que é de trazer a rampa mais próxima da rua para diminuir a área de travessia. E, além de tudo, não dá para o carro estacionar na frente da rampa, né? Daí fica uma boa solução também. E agora vamos para a última parte que a gente vai ver, que são os sanitários. Então, aqui na parte 7, nós temos todos os parâmetros para sanitários, banheiros e vestiários acessíveis. Então, aqui vai falar sobre quantos sanitários, no mínimo, a gente precisa ter, aonde eles devem estar localizados, quais as dimensões dos boxes, posicionamento e característica das peças, as barras de apoio, comandos e características de pisos e desníveis. Aqui, né, para a parte de habitação, a gente vai... Desculpa, gente, que minha cachorrinha parece que ela tá meio engasgada aqui. Vê se ela não tá engasgada. Ela tá... Então, a gente vai focar no dimensionamento dos boxes, tá? Que é a parte que importa pra gente aí na questão da habitação, beleza? Então, para a gente dimensionar um banheiro acessível, gente, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Antes de 2015, a gente tinha lá um tamanho mínimo de banheiro. Então, vocês podem até, às vezes, achar isso aí na internet, que um banheiro acessível tem 1,5 m por 1,70 m. Mas, gente, isso não é mais real, não é mais verdade. Então, esqueçam esse parâmetro, tá? Não existe mais banheiro acessível de 1,5 m por 1,70 m. Hoje em dia, a partir da norma de 2015, a gente tem que projetar o banheiro acessível. Então, a norma, ela traz para a gente os parâmetros de acessibilidade que nós temos que seguir nesses banheiros, tá? Então, eu vou mostrar esses parâmetros para vocês. Então, a partir dos parâmetros, a gente projeta o nosso próprio banheiro, que vai depender também do tamanho das peças que nós vamos pôr lá. O tamanho do vaso sanitário, o tamanho da bacia, né? Da bacia sanitária e do lavatório. Então, a gente que vai projetar o nosso banheiro, não tem tamanho mínimo. Então, esse banheiro acessível, ele precisa ter essa circulação de giro de 360 graus. Então, eu preciso que aqui dentro tenha esse círculo, né, de diâmetro de 1,5 m, tá? Para que a pessoa ela consiga entrar no banheiro e girar totalmente, né, aqui dentro. E dentro, esse círculo de 1,5 m, ele pode passar aqui 10 centímetros sobre o vaso sanitário e 30 centímetros aqui nessa parte do lavatório, tá? E aí eu vou projetar lá de acordo com o tamanho dessas duas peças. Aqui a gente tem a área de transferência. A área de transferência, a gente considera um módulo de referência aqui, que é como se né, vai parar a cadeira de rodas, para que a própria pessoa se transfira para o vaso sanitário ou para alguém transferir a pessoa da cadeira de rodas para o vaso sanitário. Então, essa transferência ela pode acontecer em 3 posições. A posição lateral,
que seria esse módulo aqui, ó. A perpendicular, que é esse módulo aqui, e a diagonal, que é esse módulo aqui, tá? Então, essa é a área de transferência. Em relação ao lavatório, a gente precisa ter ou o lavatório com a coluna suspensa ou o lavatório sem coluna, né? Ou até mesmo em cima de um granito, assim também pode. E aí as pessoas têm que conseguir alcançar o lavatório, utilizar, né, mexer na torneira, utilizar certinho. E aí, então, em frente ao lavatório, a gente também tem essa área, que é um módulo de referência, que é a área de aproximação, tá? Para que a pessoa na cadeira de rodas consiga enfiar as pernas aqui embaixo do lavatório. Em relação às portas do sanitário, se a porta for porta de eixo vertical, que é essa daqui, ela deve abrir para o lado de fora, tá? Por que ela abre para o lado de fora? É mais fácil, caso a pessoa passe mal aqui dentro, de resgatar a pessoa. Então, primeiro, por quê? Vai que essa pessoa caiu, desmaiou aqui dentro. Para eu abrir a porta para o lado de dentro, eu vou arrastar a pessoa que está caída no chão. E também, quando a gente está desse lado aqui da porta, aqui tem as dobradiças, né? E é mais fácil, daí a gente consegue retirar as dobradiças e retirar a porta, né? Então, para socorrer alguém dentro do banheiro, é melhor que ela abra para fora. Mas, dependendo, né, eu posso também colocar portas de correr, né? Desde que o vão livre seja de 80 centímetros. Tá? Então, aqui, ó, nesse exemplo, ela tem a porta de correr, então ela não abre todo o vão, tá vendo? Então, essa parte tem que ter 80. Ou uma porta sanfonada, que também ocupa um espaço do vão, o vão tem que ter 80 centímetros. Então, aqui nós temos todos os parâmetros, ó, para a gente poder projetar o nosso banheiro acessível. Então, aqui, ó, da lateral do vaso sanitário até a parede, eu tenho que ter no mínimo 80 centímetros. Do centro do vaso sanitário até essa barra de apoio, eu tenho que ter 40 centímetros. Aqui eu vou precisar saber o comprimento do meu vaso sanitário com o tubo. E aqui, né, o tamanho do meu lavatório. Com todas essas informações, eu vou fazer o projeto do meu banheiro acessível. Ele vai ter mais ou menos 1,5 por quase 2 aqui, tá? Mas não tem uma medida certa, eu só estou falando para vocês mais ou menos quanto que dá, dependendo do tamanho das peças. Se o banheiro ele já fosse existente, daí até pode usar a manobra de 180 graus aqui dentro, se ele fosse existente antes de 2015. E aqui nós temos o box para uma pessoa que não está usando nenhuma órtese. Então, nesse caso, portas de 80. Aqui dentro tem que ter essa área livre com um diâmetro de 60 centímetros, né? Se a porta for abrir para dentro, o banheiro vai ficar maior. Se a porta for abrir para fora, o banheiro fica menorzinho. Recomenda-se que a porta abra para fora pelo mesmo motivo do banheiro acessível, que é para facilitar o socorro às pessoas se for necessário. Aqui a gente tem a dimensão do box do chuveiro, então no mínimo de 90 centímetros por 95. Nesse box a gente tem todas as barrinhas de apoio e também esse banquinho aqui, que é um banco que dá para a gente fechar ele aqui na parede e abrir só quando for necessário, tá? Então, a área do box 90 por 95. E aí, aqui, para a gente finalizar, eu peguei uma imagem de um dormitório acessível. Isso aqui está lá na parte 10 da norma, que é onde fala dos equipamentos urbanos, né? E aí fala sobre a parte de hotéis, de hospedagens, né? Então, vejam que as portas são todas portas de 80.
Aqui a gente tem o espacinho de 60 centímetros para a pessoa se aproximar para abrir a porta. Áreas de circulação. Vejam que como é um espaço maior do que 40 centímetros, as áreas de circulação são de 90. E sempre que a pessoa chegar ao fim do ambiente, ela precisa ter um espaço para ela rotacionar 360 graus e voltar, tá? Então, lá sempre no final do trajeto tem que ter o espaço de 360 graus. E o que é legal desse quarto é ver um banheiro acessível que contenha os 3 elementos, né? O lavatório, a bacia sanitária e o chuveiro. Então, aqui a gente tem um exemplo né, de como teria que ser esse banheiro. Então, teria que ter aqui a área de manobra, aqui a área de transferência, né? O vaso sanitário, a pia, o chuveiro com os 90 por 95. Então, vejam o tamanho que tem que ser um banheiro para ele ser acessível, né? O de vocês aí da residência, acredito que de ninguém vai ser considerado acessível, né? Então, a gente precisa de realmente bastante espaço para isso. Então, aqui a gente finaliza a nossa parte teórica, né? As nossas aulas teóricas. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer também, tá? Gente, a partir então da semana que vem, a gente vai ter 2 assessorias sobre o trabalho, né? Então, vocês já redesenharam a planta, né? Lá no AutoCAD ou no programa que vocês usam. Então, vocês já têm a planta redesenhada. Agora, o que vocês vão fazer para a semana que vem para me mostrar, para tirar as dúvidas que vocês tiverem? Vocês vão analisar cada espacinho da edificação. Então, por exemplo, no quarto, eu desenhei lá o tamanho do quarto, coloquei a cama, coloquei o guarda-roupa e uma escrivaninha, que era o que estava lá no layout da minha planta. Aí, eu vou analisar qual que é o espaço que eu preciso entre a cama e o guarda-roupa. Eu vou olhar lá nas minhas referências do Bowery, do Paneiro. Aí eu olho lá, tem que ter pelo menos, sei lá, 60 centímetros, não lembro agora de cabeça, mas acho que é 60 centímetros entre a cama e o guarda-roupa pela referência do Bowery. Aí eu vou lá na minha planta, vou medir quanto que tem entre o guarda-roupa e a cama. Aí, se tiver certo, eu vou pintar, sei lá, de verde. Se tiver errado, eu vou pintar de vermelho. Daí eu vou fazer uma legenda. Tá adequado, não adequado. E eu vou fazer isso em todos os espaços vazios da casa. Todos os espaços entre os móveis têm que estar pintados se eles estão adequados ou não, tá? Então, vocês vão fazer isso primeiro em relação à ergonomia, então os espaços mínimos, tá? Então, vocês vão pegar as referências do Bowery e do Paneiro. E depois vocês vão fazer a mesma coisa, só que para acessibilidade, para esses parâmetros que eu mostrei hoje para vocês, tá? E aí, então, na semana que vem, vocês vão ter a aula para tirar as dúvidas em relação a essas análises que vocês vão fazer. Tá bom? Alguma dúvida? Professora, você pode deixar disponível a aula para gente? A gravada, o slide já está lá. A gravada eu estou colocando no YouTube. Beleza.